E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, o delegado e o Caio, após interceptar os capangas do Antônio, conseguirão resgatar Terezinha e Aline sem nenhum arranhão. Marino tomará o depoimento das vítimas e um detalhe no depoimento da Aline deixarão todos de boca aberta. Com um mandado de prisão em mãos, o delegado, ao lado do Caio, vai à casa do Antônio dar voz de prisão ao vilão. Mas algo surpreendente acontecerá no momento em que Marino estiver colocando as algemas no ricaço. E na cadeia, Antônio será reconhecido por um ex-funcionário. O detento se aproximará do ex-patrão e vai falar: "Tá lembrado de mim, doutor Antônio La Selva? Agora vai me pagar por todas as humilhações que me fez passar." Antônio levará um castigo sensacional dos detentos. Será levado em estado grave para a enfermaria. Pedirá para falar com o Caio e fará uma revelação bombástica ao filho mais velho. Caio, pasmo com a revelação do pai, vai falar: "O quê? Eu tenho um outro irmão? Mas quem é esse outro irmão?" Antes de morrer, Antônio fará a grande revelação e ainda dará um presente magnífico ao filho. Deixa o like no vídeo. Tudo deverá acontecer depois que o Caio e a polícia alcançarem os capangas do Antônio, trocar tiro com eles e rendê-los. A Aline e a Terezinha serão salvas sem nenhum arranhão, levadas à delegacia e ouvirão o delegado falar: "Vou precisar do depoimento das duas para conseguir colocar Antônio La Selva atrás das grades." A Aline vai dizer: "Pode contar comigo, Marino. Eu tenho algo terrível para revelar em depoimento. Com certeza vai ferrar com aquele monstro de vez." Caio dirá não ver a hora de ver o pai algemado atrás das grades. Marino o encara dentro dos olhos e avisa que a prisão do Antônio sairá a qualquer momento. E se caso queira acompanhar a operação, poderá acompanhá-lo à fazenda do vilão. Marino pegará o depoimento da Terezinha. Chegará a vez da Aline, que revelará algo terrível que o Antônio prometeu. Aquele homem é pior do que todos possam imaginar. Ele pretendia manter Terezinha e eu presas até o nascimento dos meus filhos, entregar eles para doação e dar fim a Terezinha e em mim. Se não fosse o Ramiro e os esforços do Caio e da polícia para nos achar, eu não sei o que seria de mim, dos meus filhos e da Terezinha." Caio interromperá o depoimento para falar: "Não é possível que mesmo depois desse depoimento nada seja feito em relação ao meu pai. Aquele homem não pode continuar fazendo o que bem entende com as pessoas, Marino." O policial pedirá calma ao amigo e garante que dessa vez o criminoso do velho La Selva não ficará impune coisa nenhuma, que o vilão terá o pior dos castigos. Silva entregará o mandado de prisão ao delegado. Caio se aproximará do Marino pedindo: "Por favor, Marino, você tem que me deixar ir com vocês até a casa do meu pai. Eu preciso olhar na cara daquele homem e dizer uma coisa que está entalado aqui dentro, olhando na cara dele." O delegado o autorizará a acompanhá-lo e ver com os próprios olhos o que acontecerá com o pai. A polícia e o Caio seguem a toda velocidade em direção à casa do Antônio. Enquanto não chega no local, Irene se mostrará preocupada com o marido, devido ao alerta do advogado Silvério. Antônio, confiante, vai dizer: "Não precisa se preocupar, Irene. Ninguém, escuta bem o que eu vou falar, absolutamente ninguém vai ter coragem de me prender. Você tá me entendendo?" Será nesse momento que a polícia, ao lado do Caio, invadirá a residência do vilão. Antônio e a Irene, assustados, apenas observam. O delegado vai falar: "Você está completamente equivocado, doutor Antônio. Dessa vez a sua casa caiu. Perdeu. O senhor está preso por sequestro e por manter em cárcere privado Aline Machado e Teresa Calcanha." Antônio tentará se vitimizar falando ser inocente e que a viúva está tentando prejudicá-lo, inventando uma história dessas. Caio parte para cima do pai: "Deixa de ser mentiroso. O senhor sabe muito bem que a Aline não está inventando nada.
Coisa nenhuma. As ameaças que disse para a mãe dos meus filhos enquanto ela estava em cativeiro. Não se diz, não se faz com ninguém. O senhor não pode ficar em liberdade, nem mais um minuto. Antônio exigirá a presença de um advogado. Marino não dará moleza ao vilão e vai mandar. Cala a matraca, doutor Antônio. Advogado somente na delegacia. Agora queira nos acompanhar por bem, ou será conduzido por mal. Antônio prometerá acompanhar a polícia, mas no próprio carro. O delegado perderá a paciência de vez e grita: chega! O senhor tá achando que vai ter alguma regalia? Está muito enganado. Faço questão de colocar as algemas no senhor. Vai para a delegacia algemado da forma que um criminoso da sua categoria tem que ser conduzido à cadeia. Antônio será algemado na frente de todos e levado à delegacia. O que o Antônio não sabe é que está prestes a receber a pior notícia da vida. Já na delegacia, Caio, após ouvir o que Marino tem para revelar ao Antônio, comenta: então quer dizer, Marino, que você conseguiu? Meus parabéns. Eu sabia que poderia confiar em você e no seu trabalho. Agora vai lá. Vai dar a notícia ao Dr. Antônio. Ele vai ter que ouvir isso da sua boca. Antônio, dentro de uma cela, verá Marino se aproximar. O ricaço vai falar: o que foi? Veio me soltar? Foi isso? O delegado vai falar: o senhor não vai ficar aqui. Tenho ordens para tirá-lo daqui ainda hoje. Antônio, acreditando que escapará impunemente, vai dizer que ninguém prende um homem poderoso igual a ele por muito tempo. E ainda ameaçará o policial afirmando que não deixará impune por ter colocado as algemas. Marino dá a notícia: se eu fosse o senhor, não cantaria a vitória antes do tempo. Não é nada disso que está pensando. O senhor realmente vai sair dessa delegacia, mas vai sair daqui direto para um presídio de segurança máxima. Vai ficar em uma cela com homens tão ou mais perigosos quanto o senhor. Em choque, o marido da Irene vai tremer na base e pedirá ao Marino para não fazer uma coisa daquelas com ele. Será no presídio que o vilão receberá um dos piores castigos, ao reencontrar um antigo desafeto dentro da cela. Caio perguntará ao Marino por quanto tempo o pai ficará atrás das grades. Marino diz: isso não dá para saber, Caio. Uma coisa eu garanto: Doutor Antônio vai ter uma grande surpresa lá dentro. Recebi a informação que o teu pai ficará na mesma cela do Hancoy. Em choque, Caio questiona: espera, Hancoy? O Hancoy que você está falando, ô Marino, é aquele ex-funcionário da fazenda? Aquele que o meu pai mandou dar uma surra e deixar amarrado por 2 dias sem roupas à beira da estrada? O delegado dirá que esse mesmo, que Antônio reencontrará o homem que mais humilhou na vida. Dentro do presídio, o vilão, ao ver Hancoy na mesma cela que ele, tentará se fazer de invisível para não ser reconhecido. Tremendo de medo, em pensamento vai dizer: não pode ser. Vou ficar na mesma cela daquele inútil. Ele não pode me reconhecer aqui. Caso contrário, eu tô ferrado. Hancoy, ao notar a presença do ex-patrão, se aproximará do ricaço falando que o mundo dá voltas. Antônio não se deixará intimidar e vai falar: sai de perto de mim, seu asno. Não quero papo algum com peãozinho sem serventia alguma igual a você. Hancoy, sedento por vingança, alerta o ricaço que não está dentro do Império do Soja, que dentro do presídio o rei, a pessoa que manda e desmanda, é ele. Antônio, percebendo que o leite azedou, perguntará o que o ex-funcionário da fazenda está querendo insinuar com aquilo. O ex-funcionário da fazenda avisa: pelo visto, o senhor continua cheio de marra. Até hoje, não esqueci o que mandou fazer comigo. Eu e os meus colegas aqui de celas vamos dar a lição que o senhor merece, doutor Antônio. Não se preocupe, depois de dar o castigo dos bons, vamos deixá-lo vivo. Mas uma coisa eu garanto: vamos arrancar uma coisa do senhor e jamais voltará a ser o mesmo.
o ex-funcionário dos La Selvas juntará os detentos da cela e farão uma coisa chocante com o ricaço. Na delegacia, Marino entrará em contato com Caio, pedindo a presença do rapaz com urgência na delegacia, afirmando ter acontecido algo surreal com Antônio na cadeia. Caio pedirá para saber o que aconteceu com o pai no presídio. Marino diz: "Não posso falar isso por telefone, Caio. Melhor vir à delegacia. Foi uma coisa inexplicável. Foi pior até do que eu poderia imaginar." Caio, ao lado da Aline, chegará à delegacia do Marino, perguntando o que aconteceu com o pai no presídio. Aline e o Caio ouvirão o policial garantir que o Antônio recebeu um dos piores castigos na cadeia, que o castigo que aplicaram no vilão foi 10 vezes pior do que imaginavam. Caio pedirá para saber se o pai corre risco de vida. Marino informa: "Sim, Dr. Antônio corre seríssimos riscos de perder a vida a qualquer momento. Me ligaram da enfermaria do presídio, a pedido do seu pai, Caio. Ele quer revelar algo para você, algo extremamente importante." Caio questionará que tipo de revelação Antônio quer fazer. O delegado explica: "Isso ninguém sabe, mas a enfermeira da enfermaria garantiu que o Antônio La Selva tem ciência que tem pouco tempo de vida e está disposto a revelar a você algo que ninguém sabe, uma espécie de segredo do passado." A Aline pedirá ao Caio para ouvir o que o pai tem a revelar ao filho. O delegado concordará e completará falando que a enfermeira garantia se tratar de algo bombástico. Pensativo, o filho da Agatha diz: "Tudo bem, vocês estão certos. Pode ser as últimas palavras do meu pai, e eu preciso saber que revelação bombástica é essa que vai fazer antes de morrer." Não demora muito, e logo chegam na enfermaria do presídio. Um dos médicos se aproximará, falando: "Quem dos 3 é o filho do detento Antônio La Selva?" Caio se apresentará como um La Selva. O médico explica: "É o seguinte, rapaz. Preciso adiantar que o seu pai vai revelar algo extremamente complexo. Só peço que mantenha o controle e as emoções. O estado clínico do paciente não permite fortes emoções, mas como esse é um caso especial, vou permiti-lo entrar." Enquanto Caio se direciona até a sala onde Antônio está internado, Marina ao lado da Aline se perguntam o que será que os presos fizeram com o ricaço. Marino também dirá estar curioso para saber que revelação é essa que o Antônio vai fazer ao Caio. O delegado chamará uma das enfermeiras do local para pedir: "Eu sou o delegado de Nova Primavera. Fui eu quem prendi o detento Antônio La Selva. Por favor, gostaria de saber o que exatamente fizeram com ele. Parece que foi algo grave." A enfermeira garante que não foi algo grave. Foi algo gravíssimo e irreversível. A Aline pasma, pedirá à enfermeira para que revele o que fizeram com o avô dos seus filhos. A moça da enfermaria pede: "Tudo bem, eu vou revelar exatamente o que os presos fizeram com o paciente. A única coisa que eu peço é que se segurem firme para não cair para trás com o que eu vou falar." Antes mesmo da enfermeira revelar o que fizeram com Antônio, Caio chegará na sala onde o pai está internado. Ao ver a situação do homem, preocupado, ele comenta: "Minha nossa, mas o que fizeram com o senhor, pai? Eu sei que merece isso e muito mais, mas dói muito o meu coração em vê-lo nessa situação." Antônio, com dificuldade de falar, dirá ter o maior segredo da vida para revelar ao rapaz. Confuso e ao mesmo tempo intrigado, Caio pedirá para saber que espécie de segredo quer revelar. O vilão pedirá ao filho para se aproximar um pouco mais da maca. Antônio vai dizer: "Por muitos anos, prometi a mim mesmo que jamais revelaria isso a você, Caio. Mas agora, na situação que me encontro, depois de todas as maldades que fiz, e sabendo que não tenho muito tempo de vida, além de pedir perdão a você por nunca ter sido um pai exemplar, também quero revelar a identidade de um irmão por parte de pai que você tem. Você conhece ele.
mas não faz ideia que são irmãos. Em choque, o rapaz comenta que jamais imaginou na vida ter um irmão por parte de pai rejeitado. Antônio dirá que nunca falou nada, por não querer que a Irene descobrisse que foi traída durante o casamento, que por isso nunca revelou a identidade desse filho. Caio pede: então me conta, pai, eu quero saber o nome desse meu irmão. Acabei perdendo o meu irmão Daniel e em troca Deus me deu 2 novos irmãos, o Hélio e o Jonatas. Agora eu descubro que tem um outro. Me conta, quem é esse meu outro irmão? Enquanto o Antônio se prepara para revelar o nome do filho, fora do quarto, a enfermeira deixará a Aline e o Marino de olhos arregalados com informação sobre o que os companheiros de cela do Antônio fizeram com ele. A Aline pasma, diz: meu Deus, mas isso é mais grave do que eu poderia imaginar. Por mais ódio que eu tenha, Dr. Antônio, jamais desejaria uma coisa dessas a ele. De repente, Caio aparece com os olhos cheios de lágrimas. A Aline perguntará se o Antônio morreu. O rapaz explicará que não, mas que o pai teria pedido a presença do Marino e da Aline juntos, no momento de revelar o nome de um filho bastardo. Eles entram na sala. Caio se aproxima do pai, olha para Aline e, com medo do que o Antônio possa revelar, pede: por favor, pai, a única coisa que eu peço ao senhor é que o nome desse irmão não seja Aline Machado. A viúva nega: isso é impossível, Caio. O meu pai morreu há muito tempo. A minha mãe jamais teve nada com esse homem. Antônio interrompe a conversa e avisa que não é Aline coisa nenhuma, que a chamou ali para um outro motivo. A Aline pedirá para saber o motivo de ter a chamado. Antônio diz: quero aproveitar que você e o Marino estão aqui e quero pedir que me perdoe. Me perdoe por todas as maldades que fiz contra os dois, principalmente contra você, viúva, por ter mandado dar cabo do teu marido, sequestrado o teu filho, mandado afogá-la, surrá-la, tentado roubar suas terras, tentado incriminá-la pela morte da sua amiga jornalista Isabel, entre várias outras coisas ruins. Antes de morrer, eu preciso do seu perdão e do perdão do Marino. A Aline pensa um pouco e o perdoa de tudo. Tudo bem, Dr. Antônio. O senhor pode descansar em paz. Tem o meu perdão. Marino dirá o mesmo. Antônio revelará que o Caio tem um irmão mais próximo do que imaginava. O nome do meu filho rejeitado é Ramiro. Ramiro é o meu filho junto com uma antiga empregada da fazenda. Caio, aos prantos, verá o pai partindo na sua frente. O rapaz dirá que o perdoa por tudo, fechará os olhos do pai e será consolado pela noiva e o amigo delegado. Caio assumirá todos os negócios da família, dará a Irene o que é dela por direito e a expulsará da casa a pontapé. Você acha que o Caio merece ser o novo sucessor? Deixa um coração para ele aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.